Bom dia, pessoal. Esses slides, essa apresentação aqui, é sobre pressão de vapor, um pouco da parte do aspecto físico-químico da pressão de vapor. A ideia é que vocês possam se aprofundar um pouquinho no que é essa pressão de vapor, para quem tem interesse, e compreender melhor como é que são os gráficos de pressão de vapor em função da temperatura. Eu aproveitei a apresentação utilizada na aula da modalidade B da Olimpíada Catarinense de Química, mas assim fica disponível um vídeo mais curto para quem quiser, na disciplina de Química Inorgânica, focar na parte referente à pressão de vapor. Para falar sobre pressão de vapor, eu vou primeiro explicar esse experimento que está apresentado ali nas suas várias etapas. Então, num primeiro momento, quando a gente puxa um êmbolo, a gente gera um espaço de vácuo, ou seja, ausência de moléculas aqui nessa região. Quando a gente tem essa ausência, a gente tem um sistema sem pressão, ok? Então, o vácuo seria isso, a ausência de moléculas e, consequentemente, uma pressão igual a zero. Com o tempo, começa a acontecer a evaporação das moléculas do líquido, ok? Então, a gente tem a evaporação. Claro que, por estar a 20 graus Celsius, parte das moléculas que estão evaporando, elas condensam também. Mas a velocidade maior é de evaporação e, portanto, começa a aumentar o número de moléculas no estado gasoso. Com o aumento de moléculas no estado gasoso, começa a aumentar o choque dessas moléculas na parede desse recipiente. E isso gera uma pressão, então a gente observa aqui que aumenta a pressão no manômetro. Continuando, a gente continua a aumentar o número de moléculas no estado gasoso, mas a velocidade de condensação ela começa a aumentar em comparação com a situação anterior, ok? Então, mas continua ainda aumentando o número de moléculas no estado gasoso, só que numa velocidade menor. E a gente observa ainda, então, um aumento da pressão devido ao aumento do número de moléculas que podem se chocar com a parede do recipiente. Numa última etapa, a gente tem a situação onde a gente atinge o equilíbrio. A velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. É assim que esse sistema vai permanecer se a gente não alterar nenhuma condição, nem temperatura, nem a pressão exercida sobre esse sistema. Então, agora a gente chegou nessa situação de equilíbrio e essa pressão ela não vai variar mais no interior desse recipiente. Então, a pressão dessas moléculas no estado gasoso vai ser de 2,3 kPa ali a 20 graus Celsius. Quando a gente tem essas velocidades de evaporação e de condensação se igualando, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, ok? Então, a gente tem uma situação de equilíbrio, essa situação não se altera, mas não quer dizer que está tudo parado. Ao mesmo tempo que eu tenho moléculas passando do estado líquido para o gasoso, eu tenho, numa mesma velocidade, moléculas do estado gasoso passando para o estado líquido. Isso que quer dizer equilíbrio dinâmico. Se a gente não altera a temperatura, como eu disse, a pressão lida no manômetro, depois que a gente atinge o equilíbrio, ela permanece constante. Essa pressão que é lida nessa situação, a gente chama de pressão de vapor do líquido. Puro, porque a gente está falando de uma substância pura aqui dentro, ok? Então, a pressão de vapor do líquido é a pressão que as moléculas do interior do líquido exercem ou sobre o meio externo ou sobre as paredes do recipiente, se for um sistema fechado. Vamos estudar um pouquinho os fatores que afetam a pressão de vapor de um líquido. O primeiro é a temperatura. Então, se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a pressão de vapor do líquido. Porque à medida que a gente vai aumentando a temperatura, a gente aumenta o número de moléculas no estado gasoso. Se a gente aumenta esse número de moléculas e inclusive a agitação delas, a gente aumenta os choques na parede, consequentemente a gente aumenta a pressão de vapor.
Então, aqui a gente tem uma tabela que mostra a relação da temperatura com a pressão de vapor do líquido, no caso para a água, em várias temperaturas. Com base nesses valores, a gente pode construir um gráfico de pressão de vapor, ok? Então, observem que ela começa muito perto de zero, quando a gente tem temperaturas próximas a zero, onde a gente teria passagem para o estado sólido. E à medida que a gente vai aumentando a temperatura, a gente vai aumentando também a pressão de vapor, porque a gente aumenta o número de moléculas. Então, aqui é só uma explicação disso tudo que eu falei, que com o aumento da temperatura, a gente tem mais moléculas no estado gasoso, e com isso uma agitação maior e choque na parede desse frasco, e então isso resulta no aumento da pressão que esse gás exerce. Então, aumento da pressão de vapor do líquido. A pressão de vapor ela também vai diferir para cada líquido. Então, se a gente tem líquidos diferentes, a gente tem pressões de vapor diferentes. Essa pressão de vapor ela vai depender principalmente das interações intermoleculares que são estabelecidas no interior desse líquido. Mas isso é assunto de outra aula referente a tópicos da modalidade A. Então, observem abaixo essas figuras. Aqui a gente tem a coluna de ar, que mostra o espaço que a gente tem para ter as moléculas no estado gasoso. Então, quanto menor a coluna de ar, menos moléculas estão no estado gasoso. E menor é a pressão de vapor desse líquido. Então, se a gente tem pouco espaço, significa que a pressão de vapor desse líquido é baixa. À medida que a gente aumenta a pressão de vapor desse líquido, o vapor começa a deslocar esse líquido numa altura maior, gerando um espaço vazio maior. Com isso, o líquido com menor pressão de vapor é o mercúrio, que tem um menor espaçozinho vazio, e o líquido com a maior pressão de vapor é o sulfeto de carbono, que veja que ele consegue, as moléculas no estado gasoso conseguem deslocar mais o líquido de dentro desse tubo. A gente pode também analisar a pressão de vapor de diferentes líquidos através da curva de pressão de vapor. Então, essas curvas são gráficos que mostram a relação entre a temperatura e a pressão de vapor do líquido. Então, observe que para a gente dizer quem tem a maior pressão de vapor, a gente tem que analisar, por exemplo, numa dada, vamos supor, 25 graus Celsius. Então, eu estou analisando aqui a linha do 25 graus Celsius. Nessa temperatura, qual é o líquido que tem a menor pressão de vapor? E qual deles é o que tem a maior pressão? Então, se a gente analisar, nessa linha aqui, o que tem a menor pressão de vapor, que é ali perto dos 5, menos que 5 kPa, é a água, ok? Então, ele é de menor pressão. E a B pede qual é o líquido com maior pressão de vapor. Então, a gente pega nessa linha, vai até a curva de pressão de vapor que apresenta um maior valor. No caso, a do sulfeto de carbono, que tem um valor próximo a 50 kPa nessa temperatura que a gente está analisando. Vocês podem observar que mesmo analisando alguma outra temperatura, essa relação de quem tem maior pressão de vapor e quem tem menos não se altera. A gente pode também falar do termo volatilidade, que é bem comum no dia a dia de um químico e na linguagem quando a gente fala de química. Então, a volatilidade é a tendência de um líquido de sofrer vaporização. Então, líquidos com maior pressão de vapor, eles têm maior tendência a evaporar. Eu tenho mais moléculas indo para o estado gasoso. Consequentemente, esse é o líquido que a gente chama de mais volátil. Ele tem maior volatilidade, então ele é o mais volátil. Olhando aqui, a gente observa que o líquido de menor pressão de vapor é a água, e, consequentemente, ele é o menos volátil. E o sulfeto de carbono é aquele que tem a maior pressão de vapor. Consequentemente, tem mais moléculas indo para o estado gasoso e ele é o líquido mais volátil.
Agora, o que é bastante importante para a gente saber a respeito da pressão de vapor. Volume das fases líquidas e gasosas, ele não interfere na pressão de vapor de um líquido, ok? Então, vamos analisar esses 3 recipientes. A gente tem 3 recipientes de valores, de tamanhos, volumes diferentes. Dentro deles, a gente tem fase líquida e vapor de mesmo volume, mas de um para outro, a gente vai aumentando o volume de cada uma das fases. Se a gente olhar a pressão medida nesse sistema, ela não se altera de uma situação para outra. Então, a gente não altera a pressão de vapor do líquido. Isso porque a concentração de moléculas no estado gasoso, ela vai aumentar proporcionalmente ao volume e não vai interferir no choque que acontece na parede desse recipiente. Então, o volume das fases não interfere na pressão de vapor. Aqui a gente tem várias situações onde também, se a gente tiver a mesma temperatura, a pressão de vapor não vai mudar. Então, a gente tem a situação onde os frascos têm o mesmo tamanho, mas a quantidade de líquido de um para o outro difere, assim como a quantidade de gás de um para o outro, ok? Mas a pressão exercida pelo gás que tem nesse meio não vai mudar, porque a quantidade de moléculas ela altera proporcional ao volume da fase gasosa. A mesma coisa aqui, a gente está alterando o tamanho dos frascos, mantendo o volume do líquido fixo. Novamente, a fase gasosa, a proporção do número de moléculas é relativa ao volume e, consequentemente, a gente não altera os choques na parede desse frasco, ou seja, o número de choques por área. E, consequentemente, a gente não altera a pressão. Então, se todos esses frascos apresentados se encontrarem na mesma, a pressão de vapor da água será igual em todos eles, ok? Então, a pressão de vapor ela depende apenas do líquido que a gente está trabalhando e da temperatura. Um exercício sobre pressão de vapor. O gráfico abaixo ele mostra a variação de pressão de vapor de algumas substâncias na unidade de milímetros de mercúrio, que é uma unidade de pressão, em relação à temperatura, ok? Qual dessas substâncias é a mais volátil? Bom, se a gente está procurando a mais volátil, a gente está procurando aquela que tem maior tendência a evaporar, ou seja, aquele líquido com maior pressão de vapor. Analisando aqui, a gente observa que o líquido de maior pressão de vapor, numa dada temperatura, eu escolhi 20 graus Celsius, ok? Então, a gente vai analisar, mesmo que eu pegue outra temperatura, pode ver que a ordem não varia. Eu peguei 20 graus Celsius porque ainda tem pressão de vapor de todos os líquidos. Então, o que tem maior pressão de vapor é o 1. Ok? Então, é o rosinha e, portanto, ele é o líquido mais volátil. A pressão de vapor de um líquido está diretamente relacionada com a temperatura de ebulição desse líquido. Vocês observem que a pressão externa que a gente tem no meio é a pressão atmosférica, ok? No caso do nível do mar, essa pressão corresponde a 101,3 kPa. Isso é a pressão que está sendo exercida sobre o líquido. No começo, a gente começa ali a aquecer a água, ok? Numa temperatura mais baixa, essa água tem uma pressão de vapor baixa. À medida que a gente vai aquecendo, a gente vai formando as moléculas no estado gasoso e a gente começa a aumentar a pressão de vapor dessa água, então mais moléculas começam a passar para o estado gasoso. E a gente chega numa situação onde a pressão de vapor dos gases que vão sendo formados pela água é igual à pressão do meio externo, da pressão exercida sobre esse líquido. E é nessa situação que a gente vai ter Então, a ebulição vai acontecer quando a pressão de vapor do líquido atinge a pressão externa, ou seja, a pressão exercida sobre o líquido. A pressão atmosférica ao nível do mar é de 1 atm, como eu tinha falado, o valor de 101,3 kPa. Então, se a gente fosse olhar numa curva de pressão de vapor, a gente tem que olhar qual é a temperatura na qual a pressão de vapor da água
alcança 101,3 kPa. Então, observa que é justamente nos 100 graus Celsius que a temperatura de ebulição da água nessa pressão de 1 atm. Então, a gente pode mudar a temperatura de ebulição de um determinado líquido se a gente mudar a pressão externa aplicada sobre esse líquido. Então, por exemplo, se eu reduzir a pressão exercida sobre um líquido, vamos supor aqui a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Vocês observem que vou ter um ponto de ebulição, ou seja, uma temperatura na qual a pressão da água é igual à pressão exercida sobre essa água, numa temperatura muito inferior a 100 graus Celsius, então uma temperatura menor. Então, aqui tem algumas relações entre qual é a pressão que vai acontecer a ebulição se a gente manter uma temperatura fixa para a água, ok? Então, por exemplo, se eu quiser que a água entre em ebulição a 50 graus Celsius, nessa temperatura, a pressão de vapor da água é de 12,3 kPa. Então, a pressão que vai ter que ser exercida sobre a água é de 12,3. Se a gente tiver a água a temperatura de 20 graus Celsius, eu preciso reduzir bastante a pressão exercida sobre esse líquido. Então, eu tenho que ter uma pressão ali de 2,3 kPa. Veja que é uma pressão muito inferior à pressão atmosférica de 101,3 graus Celsius, 101,3 kPa. Então, a gente pode comparar os pontos de ebulição de diferentes substâncias numa dada pressão, usando os gráficos as curvas de pressão de vapor. Então, por exemplo, a pressão atmosférica, 760 milímetros de mercúrio, que é equivalente a 1 atm, 101,3 kPa. A gente nota que a pressão de vapor do éter dietílico atinge essa pressão de 760 milímetros de mercúrio a aproximadamente 35 graus Celsius. Né? Então, 34,6 graus Celsius. O etanol atinge essa pressão de vapor a 78,5 graus Celsius. E a água atinge essa pressão de vapor a 100 graus Celsius. Ok? Então, a água apresenta maior ponto de ebulição em comparação com o etanol e o éter dietílico. A gente poderia fazer a mesma análise em uma outra pressão. Por exemplo, se a gente fosse em altitudes maiores, a gente tende a ter pressões mais baixas. Então, vamos supor que a gente chegue numa altitude onde a pressão de vapor a pressão externa é de 600 milímetros de mercúrio. Então, esses líquidos vão entrar em ebulição quando a pressão de vapor deles atingir esses 600 milímetros de mercúrio. Então, vocês podem ver que, por exemplo, o éter dietílico, esse ponto de ebulição vai cair para uns 30 graus Celsius. Para o etanol, vai cair para uns 70 graus Celsius. E para a água, a gente vai chegar em um valor entre 90 e 95 graus Celsius. Ok? Então, a gente poderia tirar essas informações a partir das curvas. Então, vamos falar um pouquinho sobre como funciona a panela de pressão. Quando a gente coloca a panela de pressão no fogo, ela fica completamente fechada, a gente começa a aquecer ela e as moléculas de ar que estão ali dentro, elas começam a se agitar e, consequentemente, elas aumentam a pressão externa que é exercida sobre o líquido que está lá dentro, ok? A válvula de pino, ela serve para aliviar a pressão, então ela é pesada e, consequentemente, ela só vai permitir o escape do gás de dentro da panela se essa pressão for mais elevada, ok? Então, se a pressão aumentar do valor aguentado por essa panela, ele vai escapar pela válvula de pino. A válvula de segurança, ela só vai ser aberta se a válvula de pino entupir e não permitir mais a saída do gás, consequentemente aumentando a pressão interna, correndo o risco de sofrer, por exemplo, uma explosão, aí sim a válvula de segurança vai ser aberta para permitir o escape do gás de dentro da panela de pressão, ok? Então, para a gente falar um pouco sobre como o alimento cozinha.
Quando a gente coloca ele em água, ele vai cozinhar a partir do calor que é fornecido pela água. Então, quanto maior for a temperatura da água, maior é o calor fornecido, ok? Só que numa panela normal, qual é a maior temperatura que a gente consegue atingir quando a gente tem água líquida? Então, numa panela normal, a gente tem a pressão externa, como sendo a pressão exercida ali na superfície do líquido. Então, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, ok? A 101,3 kPa, 100 graus Celsius. Então, o máximo de temperatura que eu consigo chegar é esses 100 graus Celsius e, consequentemente, a quantidade de calor que eu posso fornecer para o alimento está limitada à quantidade de calor fornecida pela água nessa. Na panela de pressão, a temperatura de ebulição da água aumenta. Isso porque a pressão lá dentro é maior, então a pressão externa exercida sobre o líquido é maior e, consequentemente, a pressão de vapor desse líquido tem que ser mais alta para entrar em ebulição. Vamos supor que chegue até 102, 105, 110 graus Celsius, ok? Então, é nessa temperatura que a água entra em ebulição e é até essa temperatura que a gente consegue ter água líquida dentro da panela de pressão. Então, ela atinge temperaturas mais altas do que... Com a água a temperatura mais alta, a gente consegue fornecer mais calor para o alimento e, consequentemente, ele cozinha mais rápido.